Muito boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes, muito além do esporte, Magazine no ar. E hoje a gente vai velejar. Hoje a vela é o nosso principal destaque. A vela que, mais uma vez, tem a expectativa de grandes resultados para o Brasil nos Jogos Olímpicos, mas a gente vai falar também de clássico não é olímpica, da beleza da vela oceânica, que você costuma ver em grandes eventos também aqui na tela do Band Esportes. E tem todo o noticiário desta terça-feira com a Renata Saporito. Tudo bem, Renata? Boa noite. Olá, Patrick, tudo bom? Boa noite a você e a todos os assinantes do Band Esportes. Vamos lá. Para falar de vela e de muitos outros assuntos, está aqui o Fernando Solano, jornalista da Band News FM, o programa Band News Open com o Fernando Meligeni todas as terças-feiras. Mais tarde, então, daqui a pouquinho. Mais tarde, daqui a pouquinho. Solano, boa noite, tudo bem? Boa noite, Patrick. Obrigado pelo convite. Obrigado. Agradeço. Daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, ao vivo, hoje, Band News Open com o Fernando Meligeni. Tem um convidado Não hoje? vou falar, tem que ouvir o programa. Surpresa? Surpresas, tem que ouvir o programa para saber. E é o seguinte, eu estou impressionado porque primeira vez que eu volto aqui depois do novo layout aqui, né? E aí, você gostou da Mudamos sala a cadeira. Eu adorei essa cadeira que me deixa mais magro. Aquela você tá outra... bem, não se preocupe. Obrigado, a gente combinou tudo só isso. que ensaio bonito, a gente combinou tudo isso, tá? Para ver se eu me dava bem hoje. Me dei bem, como você pode perceber. Mas obrigado pelo convite, vamos falar de bastante coisa hoje. O mundo do esporte está fervendo. É isso aí, e vela como principal destaque, porque a gente recebe o Eduardo Molina, o Duda, que é velejador, de várias classes e com um trabalho focado aí na HPE, e vai falar pra gente como é que é esse trabalho, como é que tem sido a carreira dele. E aí, Duda, tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Boa noite, Rê, Solano, Patrick. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Solano sabe de vela mesmo? Não sei, vamos ver hoje, né? Eu sei, velejar eu não sei, eu conheço um pouquinho de vela. Testa os conhecimentos. Vamos testar. Vela oceânica é mais legal do que vela olímpica? Tem gente que tem gosto para tudo, né? Eu vim de classe pan-americana, hoje estou em classe oceânica, velejei por um tempinho em classe olímpica. A classe olímpica ela forma muito o velejador, né? Ela dá muita técnica para o velejador. E a classe oceânica se consegue ter um pouco mais de glamour, né? Envolvendo os eventos maiores, patrocinadores, tudo isso. Legal conseguir ficar um tempo com um pé em cada uma, é isso? É importante. Hoje, nas classes oceânicas, muitos dos velejadores de ponta, eles velejam em classes olímpicas, né? Classes olímpicas ou pan-americanas. Então, por exemplo, o Maurício Santa Cruz estava velejando com a gente na segunda etapa agora da Copa Mitsubishi, da Copa Suzuki, e tricampeão mundial de J24, tudo. Ano passado, na Semana de Vela, o Robert Scheid velejou, levou a Semana de Vela. Então... E ganhou, Ganhou. É raro acontecer isso, né? Tô brincando porque o homem né? Imagina, o Robert Scheid ganhou. O Robert Scheid ganhar que coisa. Brincadeira, né? A gente estava velejando lá contra ele, foi a nossa primeira Semana de Vela na classe. E ele velejou muito bem, acabou sendo decidido na última regata, mas contra o Bruno Prada, né? Estava disputando em outro barco, acho que ficou em segundo. Então foi bem interessante. Bacana. Patrick, posso tentar fazer uma explicação, Duda, você me ajuda? Claro, porque por favor. Quando a gente começa a falar de vela, o Band Esportes traz muita informação de vela, tem regata Volta ao Mundo, tem uma série de coisas bem bacanas. E o Marcos Ferrari, que é o comentarista aqui, o Pará, ele sempre tenta explicar para trazer mais pessoas para o mundo da vela. Então vamos tentar seguir essa linha. A gente tem tem vários esportes dentro do iatismo, né? São várias modalidades, digamos assim. Então a vela oceânica é essa que a gente está falando agora. Quais são os barcos da vela oceânica? Você tem o HPE 25, você tem o S40, os números são referentes aos pés, ao tamanho do barco, tá? Então o HPE 25 pés, tem o C30, tem o S40, tem o TP52, tem uma série de classes que elas são, nesse caso, todas essas que eu falei, elas disputam entre elas mesmo, né? Então elas são monotipos de oceano, que é o HPE 25, o C30 e o S40. E sempre a referência das classes é a embarcação que é diferente, né? Exatamente. E, por exemplo, no caso da HPE 25, qual que é o grande barato da C30, do S40, desses barcos? Eles são barcos absolutamente iguais. Todos os barcos são iguais, feitos com muito cuidado, feitos dentro de especificações super rígidas. Então é o seguinte, não tem rating, tempo corrigido, diferença de uma embarcação para outra. Quem chega em primeiro ganha. Então isso é muito legal para quem assiste e muito legal para quem compete.
Em outras classes de oceano também, só que sem ser monotipo, são classes de oceano, mas não monotipo, você tem esse tempo corrigido. Os barcos têm algumas diferenças que valem segundos. Então, no final da prova, o cara que chegou 1 minuto na frente pode ser o último colocado, porque o barco dele está otimizado em relação a outros. Isso, no monotipo de oceano, não existe. Né? Isso é muito gostoso de ver. Tem um evento que começa agora, quinta-feira, chama Mitsubishi Sailing Cup, que reúne só classes de vela de oceano monotipo. A HPE 25, o C30 e o S40, que são barcos maiores. Nessa competição, eu estava fazendo uma conta hoje, são mais de 350 medalhas entre olímpicas, mundiais e pan-americanas, reunidas entre os competidores. Tem um barco, que é o barco que tem o Torben Grael, não preciso ficar falando nenhum tipo de referência, o Lars Grael, no mesmo barco, e o Marco Grael, o filho, no mesmo barco. Então os 3 vão competir. Um outro barco que vai competir contra eles, só de mulheres. Está lá a mulher do Torben, a Andrea, com a filha Martini. Todos esses estavam disputando agora vagas olímpicas. Então está todo mundo muito na ponta dos cascos, que vão competir entre si. Há 20 anos não vinha um barco europeu para o Brasil para competir. Está vindo um S40 chamado Iberdrola europeu. Esses caras ganharam tudo que você pode imaginar na Europa e estão vindo para participar da classe S40. A C30 é uma novidade, é um barco novo, o Carabelli 30, que também vai estar lá. E o HPE 25 é o seguinte, pegou de um jeito que não tem explicação. Todo mundo quer velejar de HPE. É um barco menor, 25 pés, 4 velejadores, né? Super fácil de conseguir velejar esse barco, por isso que ele é super técnico e muito difícil de ganhar. Todo mundo quer velejar. A disputa dos Jogos Militares agora, que foi no Rio de Janeiro, todos os barcos eram HPEs 25. Então, assim, o barco é um espetáculo e para ganhar não é fácil, né? Porque todo mundo... qualquer errinho que você comete são 5, 6 posições que você perde e para recuperar tem que caprichar muito, as manobras são muito importantes, né? E com os barcos todos iguais, o andamento é muito igual. É na tática mesmo que faz a diferença, na tática e na qualidade das manobras. Qual é a graça? O Solano falou, não sei porquê, mas todo mundo quer ir no HPE 25. Para você como velejador que já esteve em muitas outras embarcações, por que é tão legal? O HPL é muito legal porque são 4 velejadores só. Então, as outras classes, né, oceânicas, você precisa juntar muita gente, né? 6, 7 velejadores. O C30 são 8 e o HPE é 6 a 8 e o HPE é de 10 a 12, depende do peso. Né? Então, o S40 de 10 a 12 depende do peso. Se fôssemos nós, só nós dois já resolvíamos. Nós dois já estava bom, tinha que levar ré para dar uma aliviada só, né? Porque aí é o seguinte, então é uma equipe muito grande, são mais profissionalizados, são mais profissionais, são caras que vivem disso, etc. Muitos deles. Agora, para a Mitsubishi Sailing Cup, vem muitos barcos de fora, né? O S40 virou uma grande mania na América do Sul e também na Europa, como eu disse agora há pouco. Só que o HPE, ele tem características, ele pode dizer que ele é a porta de entrada dessa classe oceânica de monotipo. Tem outros barcos de vela oceânica, que é uma outra história. Só para completar aquele raciocínio anterior, aí a gente tem as classes olímpicas e as classes pan-americanas, que são classes diferentes de barcos que competem entre si. E tem também os barcos de match race, né, de America's Cup e de regata volta ao mundo. Esse é o mundo da vela de competição. É uma coisa que se pegar o futebol, você tem futebol de quadra, futebol de campo, futebol de areia, é tudo futebol, tudo com bola, tudo tem que fazer o gol. Mas são esportes diferentes, bem diferente. Características, preparação, tudo completamente diferente, né? Você tem uma exigência física maior nas Olímpicas e Pan-Americanas do que... Porque muitas vezes você está sozinho, né? Não é nem necessariamente por isso, é que o barco é menor, né? São 2 pessoas, então as classes oceânicas têm uma outra característica que é a questão do contrapeso, né? Você fica sentado na borda. Nos barcos olímpicos e pan-americanos, você tem que fazer muita força para fazer contrapeso para o barco não virar. Então, a intensidade física é muito maior, né? E nas classes oceânicas tem pessoas mais de idade que velejam, né? O barco não exige tanto fisicamente da pessoa. Mas como é que você lida com depender dos outros? Não ligar o teu desempenho só, o teu resultado só ao teu desempenho. Você trabalha bem isso?
por isso que é importante o treino. Cada um tem que fazer exatamente, fazer só o seu e fazer bem feito, né? Lógico que às vezes uma pessoa comete um erro ou outro, e nesse momento a equipe tem que estar com a cabeça boa para não só colocar a culpa na pessoa que cometeu o erro. Um errou, todo mundo acabou errando. Ele errou alguém deve ter errado alguma coisa antes que não permitiu que ele fizesse a manobra da forma certa, né? Então tem que dividir todas as responsabilidades, tanto as vitórias quanto as derrotas, né? Duda, vocês treinam? Como que é o treino de uma equipe de... A nossa equipe está se formando ainda, a equipe, né? A gente começou a velejar de HPE, vai fazer 2 anos agora, na semana de vela. Esse ano a gente está com um barco novo, montamos uma equipe, conseguimos fechar uma equipe mesmo. Corremos as 2 primeiras etapas da Copa Suzuki, agora vamos para a primeira etapa da Mitsubishi. Agora o treino é um pouco complicado, por exemplo, o nosso timoneiro, o Marcelo Belotti, ele mora em Angola, trabalha lá. Então, essa semana ele não vai conseguir correr, vamos ter que substituir. Era para ter treinado semana passada, mas um não pôde e acabamos não treinando. Mas a gente sempre procura, nos finais de semana, somente os que antecedem os eventos, treinar bastante, né? E sempre tem bastante gente na água para treinar. E quando você não pode reunir o seu time, o que é que você faz sozinho? Além do físico, você faz mais o quê? Para manter a forma, manter o ritmo? A gente procura só se manter em forma. Esses barcos eles têm limitação de peso, então você não pode exagerar, tem que estar sempre dentro do peso para não extrapolar. O HPE são 360 quilos, a tripulação completa. Nós dois. Nossa, tô vendo que nós dois. Você tinha ter que fazer tudo sozinho. Nós dois. Nós dois e a sua filha. Pronto, para completar o peso era só o que ia dar, viu? Então a gente mantém o peso, principalmente quando está muito no limite desse 360, precisa dar uma emagrecida às vezes. Mas não tem muita exigência física, então só se manter bem. Emagrecer é tranquilo para você? Antes era mais fácil, hoje em dia... vai ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. O tempo passa, né? A gente fica com uma certa dificuldade. Mas tem um grande lance, que é a história de ler o mar, né? Conhecer a técnica, o grande lance da vela de oceano e do HPE 25. Você tem velejadores iniciantes, como eu falei, a porta de entrada, e tem os caras que já velejaram de todos os barcos que você pode imaginar do mundo e estão velejando lá também de HPE. Né, e competitivos, né, porque aí o cara troca um pouco da questão física, da força física, pela habilidade, né? Quanto mais hora de água, mais o cara vai entender e conhecer o mar e os detalhes, e o barco, e a regulagem. Aí o cara ganha ganha velocidade, ganha toda numa simples regulagem, numa olhada, ou conseguindo identificar onde e para onde está a rajada, ou entendendo como é que é a corrente daquele determinado lugar onde vai fazer a regata. Então, o cara, com o conhecimento, ganha espaço e ganha tempo. Então, o grande lance da vela também é essa, Patrick. Tem essa magia, essa engenharia toda aí, e aí depender da natureza, que é demais, né? Pois é. O que você acha que você ainda precisa desenvolver mais, depois de tanto tempo na vela? Você começou bem molequinho, né? E o que você acha que você faz bem, assim? Aquilo que você consegue usar como teu diferencial? Acho que tem que desenvolver muito a parte da tática mesmo, isso daí é só hora de velejo mesmo, tá na água, velejando, correndo regata. Eu comecei a velejar aqui na represa de Guarapiranga, então... Quantos anos você tinha? Comecei a competir com 13, mas novo, né? antes eu já velejava com meu pai e tudo. Então aqui não tem correnteza, né? Quando vai para o mar, às vezes muda totalmente, então você tem... que ir para a boia, você acha que o ângulo que você está indo é suficiente para chegar na boia, só que daí tem a correnteza, vai te tirando e você deveria ter andado um pouquinho mais e você não considerou a correnteza. Então, isso aí faz muito parte da tática e principalmente no mar muda muito com a correnteza. E é um negócio que tem que ser quase que natural, né? Não dá para você ficar pensando muito na hora, é quase que por instinto. Às vezes até assistindo imagens, tudo, parece que é super lento, tempo, né? tudo. Dá tempo de pensar, no que você vai ver, tá na hora, tem que decidir, vamos ou não vamos. Né? O Solano já contou pra gente algumas experiências de vela, né, Solano? Você falou de ser impressionante, a velocidade, você olha e fala, não acredito que esse negócio não tem um motor, né? O barco tá super rápido. Né? O S40, os caras brincam que é a Fórmula 1 dos mares, porque ele tem um desempenho
né, em relação ao tamanho, se você pegar um delta ali, tamanho, área vélica e o vento, o desempenho, a velocidade que ele envelhece, você fala, não é possível, né, que esse barco está velejando nessa velocidade. Você vê, ultrapassando lanchinhas pequenas, você fala, não é possível. E agora a sensação para quem está no barco é um troço muito louco, né? Porque quando você consegue fazer o bicho andar, né, é um troço que, pô, Lula pode falar muito melhor que eu. É uma satisfação quando você consegue tirar o melhor, o máximo possível do barco. E a magia é essa, né? Sem motor. Ali é a sua técnica, a sua habilidade, sua conexão com os tripulantes, com o mar, com o vento, com o equipamento para fazer andar. Essa sensação ainda no HPE, ela tem que estar mais afinada ainda, porque você não tem instrumentos de velocidade do vento, nada disso. Na S40 ainda já tem, né? Então, às vezes está velejando assim, você sente, o barco está devagar, dá para ir um pouco mais rápido. Isso você só estando em cima do barco e treinando, sabendo o que você pode extrair do barco, né? Acho o máximo que você pode falou chegar. o teu ponto forte, não? Meu ponto Você não forte... falou, Você né? falou só o fraco, cara. Você mas falou só a tática. Ele aí. tem que ser melhorar os fracos, né? Mas acho que o meu ponto forte é questão de manobra, agilidade, regulagem de vela, né? Principalmente da época de velejar de snipe, classe pan-americana, eu consegui desenvolver bastante isso daí, né? Regulagem do barco e as manobras. Bem legal. Gosta de outros esportes, não? Além da vela? Gosto bastante. É? Gosto de futebol, né? Tenho acompanhado bastante tênis. Que time você torce? São Paulo. Essa não gosta tanto assim, mas vamos lá. Tênis? Curte tênis? Tênis também. Nadal ou Federer? Nadal. Pô, você não gosta nada, bicho. Você não fez nada, foi brincadeira. Tá louco. Temos rivalidades Temos aqui. rivalidades Duas, aqui hein, em já. quadro. Hein? Eu sou palmeirense, né? Ele é palmeirense e torce pro Federer. Você já Tudo entendeu, bem, né? tamo indo bem. Pelo menos vocês dois Esquisita. gostam de vela. É verdade, Vocês é têm, verdade. vocês têm em comum. Pode me convidar para velejar com você que eu vou. Tá convidado. Bom, eu não sei na Eurocopa se vocês estão torcendo para seleções diferentes, então não? Inglaterra. Eu estava torcendo para a Holanda, mas já era. Bom, hoje a fase de grupos terminou, né? Foram 16 seleções que iniciaram a disputa da fase final e pelo grupo D a Inglaterra conseguiu se classificar na primeira posição depois de eliminar a dona da casa. Vitória por 1-0 sobre a Ucrânia graças a um gol de Wayne Rooney em falha do goleiro ucraniano. E a segunda vaga ficou com a França, mesmo depois da derrota por 2-0 para a Suécia. Nas quartas de final, a Inglaterra pega a Itália e a França joga contra a Espanha. Nossa, só tem jogo. Nossa Senhora. Sensacional, né? Aí tem Alemanha e Grécia, Portugal e República Tcheca do outro lado. Sensacional. Né? Então vão ser os jogos aí das quartas de final e a partir daí a gente vai seguir, né? Acompanhando a força desses times europeus para saber quem é que chega ao título da Eurocopa. Inglês veleja bem, né? Veleja. Quem mais que veleja bem lá na Europa? Robert Schade que eu diga, né? É verdade. É verdade. Neozelandeses são muito fortes também, velejam muito bem. Americanos, Australiano gosta também, né? australiano bastante também. Acho que recentemente eles não têm tido bons resultados assim, mas também são bem fortes. Bacana, o mundo todo, né? Hoje. E existe uma tentativa de aproximar mais, a gente até falou a respeito já, né, Solano, algumas vezes, a história da classe Star, aproximar mais o Oriente, né? Tem. A China, principalmente, Tem dos eventos olímpicos. Né? Os comitês internacionais estão querendo popularizar uma palavra muito difícil para você falar na vela, né? Então, acho até falta de respeito falar, mas tentar aumentar o número de praticantes, querendo instigar cada vez mais no Oriente a vela. Então, algumas classes que têm lá uma certa tradição e outras que têm tradição mais para o Ocidente estão perdendo espaço. Essa briga na classe Star, para ver se ela vai continuar como olímpica ou não. A classe Star é a classe na qual o Tobin Grael, o Marcelo Ferreira conseguiram os melhores resultados brasileiros. O Robert Schade agora vem muito bem com o Bruno Prada também. São prata, estão liderando o ranking mundial já há anos, ganhando todas as competições preparatórias para a Olimpíada, indo muito bem. Né? Tem sim todo o peso, ele veio aqui conversar conosco, né? E fala, são favoritos, eles e os ingleses, né? São favoritos para a medalha de ouro na Olimpíada, estão treinando forte, absolutamente centrado, focado para isso, mas existe até a possibilidade da classe não vir para a Olimpíada no Rio. É claro que como a Olimpíada é aqui, dar-se-á uma cartada, pô, peraí, né? Onde a gente é mais forte, vocês não querem bem aqui em casa?
Então ainda existe essa possibilidade. Mas por que está tentando mudar essa história? Porque existem outras classes que precisam de espaço dentro do calendário olímpico para entrar. Para isso acontecer tem que sair uma delas. A classe Star é a mais tradicional, né? É a que já rodou aí mais. Tem uma questão que o barco ainda faz muita diferença e hoje busca-se classes nas quais o barco não seja tão determinante para o resultado final. Por isso que o HPE é uma tendência mundial, o barco é igual. Né? Entendeu? Essas classes de monotipo são tendências internacionais. Então, estão procurando alguma classe para entrar que tenha mais tradição no Oriente por conta disso. Aumentar o número de participantes. Muito bom. Já tem mais vela, a gente conversa mais sobre o assunto. Agora a gente entra no noticiário, né, para entender mais o que está acontecendo nesta terça-feira. Tem muitas notícias importantes. A gente falou de Eurocopa, tem a nossa seleção também com a Renata Saporito. Renata? Vamos lá, nesta terça-feira, o técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva e disse estar satisfeito com os recentes amistosos e também comentou o polêmico cansaço dos jogadores que servem à seleção. Queria que você falasse sobre o desgaste dos atletas, porque a gente tem acompanhado nos últimos dias muito se falar do desgaste do Neymar, do cansaço do Neymar, que hoje é o principal nome, sem dúvida, do futebol brasileiro. Bom, nós temos uma preocupação muito grande com o estado dos atletas, porque os atletas não são nossos atletas. Eles estão nossos atletas em determinados momentos, mas, na verdade, eles são os atletas dos clubes brasileiros. É muito ruim você receber um atleta e devolvê-lo não na condição ideal para o clube. Alguns dos clubes optam por um revezamento maior, outros não. E, às vezes, isso também é determinante para que o atleta, quando chega nos momentos mais decisivos, chegue de uma maneira e outros chegue de outra. O nosso cuidado é com a carga de treinamento, é com a estrutura de tudo aquilo que fisiologicamente pode interferir nessa capacidade de rendimento dele ou não, de estar bem ou não, e com toda a estrutura que mencionamos aqui. Temos fisiologistas, temos um departamento médico que cuida de todos os detalhes, monitoramos todos os treinamentos para que exatamente a gente tenha esse equilíbrio entre treino, alimentação e descanso. Eu gostei muito do desempenho da seleção como um todo, nesses 4 amistosos, e reforçaram muito da ideia que a gente tinha quando reuniu esse grupo, que era um grupo com características bem olímpicas, né, na sua grande maioria, pela composição em sua faixa etária. Mas, objetivamente, para você ter a definição dos 3 jogadores que vão fazer parte, né, com idade acima de 23 anos, nós vamos esperar a data final. Nós vamos fazer uma convocação no dia 6 de julho e a data limite para nós oferecermos para o Comitê Olímpico a relação final é dia 9 de julho. Já se tornou público a questão do Thiago Silva, né, porque o diretor-presidente do Milan tornou pública essa situação. A gente já havia tratado essa questão com o Milan e com o Thiago. Mas é óbvio que nós iríamos também deixar isso para o último momento. Mas, já que se tornou público, também não vamos negar o óbvio, né? Então, os outros 2 nós vamos conseguir deixar para os momentos finais. A gente pode considerar um pouquinho desse discurso do Mano em relação aos jogadores cansados, em relação ao que aconteceu com o Neymar, né, o presidente do Santos reclamando, enfim, toda a polêmica em volta dele também, tem a ver um pouco, eu acho. Está muito cansado, no alto dos seus 20 anos. Acho que o presidente do Santos foi muito mais torcedor do que frio, não é? Do que dirigente mesmo. Mas é que esse assunto surgiu por conta do Neymar, por isso que eu estou falando. Mas também aí eu pergunto o seguinte, não é o caso do dirigente do clube reclamar, ou se juntar a outros clubes para reclamar o calendário com a CBF,
com a Conmebol e não ficar colocando a culpa na seleção, né, que no fim das contas valoriza o jogador. Acho que tem que haver um equilíbrio aí. No caso, para mim, foi muito mais uma coisa emocional, então não vou nem colocar muita razão nessa história. Eu só entendo que os dirigentes deixem passar oportunidades de rever o calendário. O campeonato vive encostando, os campeonatos importantes vivem encostando em viagens de seleção e os dirigentes não se preocupam, eles só reclamam da seleção, mas não se preocupam em discutir as datas que são colocadas, que são propostas para os jogos dos times. Agora eu quero saber de atleta aqui, né? Porque quem sente esse desgaste no dia a dia, sente a necessidade de estar bem numa competição, né? Tem com certeza uma avaliação mais interessante sobre esse caso, né? E é muito legal a gente ouvir o Duda falando sobre isso. Você que veleja, sabe quanto que você depende de concentração, de uma noite bem dormida, qualquer vacilo ali, você pode perder espaço. Você estava falando de equilíbrio na tua categoria, né? Na tua classe, na HPE 25, quer dizer, um vacilo você perde 4, 5 posições. Se você não se dedicar um tempo à sua preparação ou não conseguir aquela sequência perfeita, aquela rotina perfeita, você se atrapalha ou você é daqueles que conseguem ligar a concentração e o físico, assim, tipo o Usain Bolt, assim, o cara tá tocando bateria e 10 segundos depois ele faz uma prova de 100 metros e ganha o Mundial? Eu sou um pouco metódico, assim, eu me cuido um pouco mais. O pessoal na HPE, por exemplo, por ser mais amador, né? Então tem a balada, vão todo mundo lá para Ilhabela, vai para a balada, não se importa muito com isso daí. Agora, principalmente na época que eu estava velejando profissionalmente, junto com o Marcelo, tudo, aí a gente se cuidava muito mais do que se cuida hoje, né? E era uma rotina muito mais desgastante. A gente treinava 4, 5 horas por dia, todos os dias, né, aqui na represa. Ainda estudava, mais academia, então rotina bem desgastante e vai minando aos poucos, né? Então a gente chegava perto de competição, às vezes a gente diminuía um pouquinho o ritmo de treino, dava uma maneirada para chegar na competição com mais vontade de velejar até, né? Porque senão você fica muito tempo em cima do barco. Bacana, interessante, né? E você acha que essa sequência, a falta dessa rotina pode em algum momento ter atrapalhado um cara como o Neymar? O Solano falou, 20 anos, tá cansado. Eu sou passivo de tomar porrada aqui, pedrada do assinante aí, de todo mundo, porque é o seguinte, cara, vai lá, joga, faz o melhor, descansa, volta e joga de novo, cara. Carreira é muito curta, maluco. É exigência demais, corre-se hoje muito mais do que se corria antigamente, o físico é o instrumento do cara, eu acho tudo isso maravilhoso, etc e tal. Não vamos nem entrar aqui em vida pessoal, o cara sai, você não sai, não. Eu acho isso babaquice, bobagem. Fora dele é dele. Cada um sabe se equilibrar. Contanto que ele cumpra tudo que ele tem que cumprir profissionalmente. Eu concordo com o Patrick e com a Eu acho o seguinte, o presidente do Santos falou como torcedor e levantou uma peteca que não precisava. Né? Não precisava ganhar lenha agora, não. Seguinte, o cansaço acontece, então vamos brigar com quem tem que brigar. Vamos brigar com o calendário. Vamos brigar com os horários, vamos brigar com a forma como é conduzido o esporte aqui, né? Que muitas vezes não é conduzido nem para quem assiste e acompanha, nem para quem joga, né? São outros interesses. Então é o seguinte, cara, vamos pensar numa coisa maior. Agora, pessoal da seleção, me desculpa, bicho, uma noite bem dormida, ninguém tá passando fome lá, comida equilibrada, todo mundo lá, massagenzinha, fisioterapeuta em cima, muito mais da rotina, para dar o melhor e ganhar a Copa. Por isso que eu perguntei muito mais da rotina, porque eu acho que, você vê, um atleta como o Duda, né, ele faz questão da rotina, mas não é uma regra isso. Então eu não estou dizendo aqui, todo atleta depende de uma rotina, não. A gente vê que tem gente que lida muito bem com isso. Sem a eu estava rotina. conversando esses dias com... Bom, agora me fugiu aqui, mas era alguém de basquete, falando sobre descansar na noite anterior e tal, e que tem atletas de alguns países que vão para farra, que bebem e tal na véspera do jogo, que aí você fala, hoje eu vou... Acho que foi o Danilo Castro que falou isso para mim. Hoje eu vou passar por cima desse cara, não é possível, ele estava na noitada, e o cara consegue se recuperar e consegue jogar no mesmo nível. Então é uma questão de ritmo de cada um. Talvez essa seja a válvula do escape do cara. Às vezes faz tão bem para a cabeça. Exatamente, que o cara joga mais. Porque, por exemplo, você usou o exemplo do Usain Bolt, que brinca pra caramba e não sei o que, vai, faz graça, não sei o que, etc e tal.
O corpo do cara tá treinado, a técnica do cara de corrida tá treinada, ele sabe o que ele vai fazer, ele precisa parar de pensar nisso um pouco. Né? O que o cara faz? Meu, brinca com todo mundo, desvirtua, aí se torna um cara engraçado, aí se torna mira de um monte de marca que quer associar o seu nome a uma figura como essa e com o resultado. Agora, tem cara não, tem cara que, quantos nadadores, você que entende do assunto, vai falar 12, que senta, o cara bota lá a música dele, não fala com ninguém, tira a música dele, coloca a touca, vai lá, performa. Depois dali, balada. Antes disso, não. E tem cara que prefere ficar, jogando, brincando, falando no Face, etc e tal. Por quê? Porque já fez tudo para chegar até lá. E é a forma de cada um se concentrar ou relaxar para não ficar excessivamente tenso, né? No momento eu, por exemplo, nas minhas competições, né, tanto de vela, quanto de tênis, ou judô, ou um pouco de vôlei, eu preferia me concentrar após estudar o adversário. Eu gostava muito de estudar o adversário. Eu estudava o adversário e depois iria, digamos assim, para uma night, uma balada e tal, para tentar né, não pensar muito no assunto. Os resultados não vieram. Né? Eu tive que acabar deixando e fazendo outras coisas. Mas... É que eu acho que o que eu quis dizer, não é que eu não concordo Cada com... uma que eu sou obrigado a ouvir aqui, viu? Fala, Renata. Eu não quis entrar na discussão se o presidente do Santos está certo ou errado, ou se o Mano Menezes resolveu dar uma satisfação em relação ao que o presidente do Santos disse. O que eu quis colocar na roda a situação Neymar, porque esse assunto veio à tona depois que o presidente do Santos reclamou em relação ao Neymar, e a gente sabe que o moleque, assim, quantas folgas ele teve? Do ano passado para cá, enfim, tô falando que o retrospecto dele de jogos com a camisa do Santos... E ele joga muito, né? Ele se lesiona muito pouco, ele não para um minuto. Mas aí também tem o fato de ele mesmo não querer, né? Exatamente, por conta dele. Só que eu acho quando teve a opção, ele preferiu jogar, porque aí tem o que a gente fala da cabeça, né? Para a cabeça dele era melhor estar em campo, sempre foi melhor estar em campo. É que o corpo às vezes pede, né, também. Uma coisa no Neymar que me chama muita atenção no Neymar é que ele joga muito, né? Se você pegar a quantidade de jogos do Santos, ele joga muito. Dificilmente ele está fora. Dificilmente ele está fora, ele se lesiona muito pouco, apanha que nem um cavalo, né? Porque, brincadeira, parou com aquela coisa do Kaká, que era um saco, a gente criticou ele aqui muitas vezes por conta disso. Apanha, perde a cabeça de vez em quando, tem que perder a cabeça também. Não dá para o moleque ser... o moleque tem 20 anos. Não dá para ele ser controlado, zen, não. Perde a cabeça mesmo, vai lá, faz bobagem, vai tomar uns vermelhos, etc e tal, e depois volta com aquela genialidade toda e ele precisa disso, é combustível. Isso é combustível. E porque a gente viu um Neymar diferente do que a gente está acostumado, por isso também que surgiu toda essa exatamente, acho que questão. tem outros... Saiu do nível de excelência que ele teve. Jogou menos do que joga. Exatamente. Mas para achar o equilíbrio, você precisa sempre errar um pouquinho. Se ele quiser ir lá no Palmeiras mostrar o equilíbrio, ele tá à vontade, Neymar. Você pode ir que a gente cuida de você lá. Quiser pular o muro também. Banco, né? Acho que banco. Olha só, hein? Olha só, hein? Bom, já que a gente tocou no assunto, a gente não tocou no assunto, a gente passou um tempo, né, falando desse assunto Neymar, vamos lá para a grande decisão, que pode mudar toda essa história. Neymar, se ele arrebentar o jogo amanhã, né, colocar o Santos na decisão da Libertadores, pronto. O cansaço dele vai desaparecer, né, e a gente vai perceber que, na verdade, tudo isso só foi um momento aí que ele tem condições de já, mesmo em meio a tantos compromissos, apresentar o seu melhor futebol. Renata? A um dia da segunda decisão entre Santos e Corinthians, o Rei Pelé, como sempre, aproveitou para dar os seus pitacos sobre esse clássico de amanhã. Pelé esteve presente num evento da Prefeitura de Santos para comemorar as obras para a construção do museu que vai contar a vida do rei do futebol na cidade. Espero realmente que a gente concretize meu sonho e que o Brasil e Santos, né, tenha aí por muitos anos essa relíquia aqui no Brasil. Santos e Pelé são nomes que às vezes até se confundem. Por isso, é claro que todos queriam saber dele a respeito do grande clássico de amanhã. Nós não podemos agora jogar sem a garra de um vencedor, porque agora não dá para empatar, não dá para perder, tem que ganhar, tem que vencer. Pelé não gostou do primeiro tempo na Vila. O recado do rei